ansiedade, depressão, TDAH, transtorno bipolar, toque, borderline, burnout. Na era do Dr. Google, nos autodiagnosticamos e nos engessamos diante das nossas vulnerabilidades. Buscamos algo que justifique nossa paralisia. Tomamos remédios em busca de uma cura sem um trabalho interno. Anestesiamos nossas fraquezas, mas também nossa força em pensar na vida sobre outras óticas. A busca pelo bem-estar pessoal dá muito trabalho, gente, e se dá. E na correria pela sobrevivência, tampamos esse potinho e limitamos a nossa própria singularidade. Você pode até ter um diagnóstico, mas você é você. E o seu diagnóstico, apesar de todas as limitações que ele pode trazer, ele exige adequações, mas ele não te define. Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Morgado, psicóloga, e esse é o meu podcast Socorro, eu tô exausta. Então, gente, hoje a gente resolveu falar sobre diagnóstico, falar sobre essa era do Dr. Google. Então, o título desse programa de hoje é Diagnósticos, bem-vindo à era do Dr. Google. Quem aqui nunca deu uma googada para tentar entender melhor as suas próprias vulnerabilidades, seus sintomas, suas dores, sejam elas psíquicas, físicas ou de qualquer outra ordem? Para bater esse papo comigo, eu chamei o Matheus Sampaio, que é um querido amigo. Ele é psicólogo, psicanalista, pós-graduado em psicanálise na contemporaneidade, trauma e urgências subjetivos pela PUC-Rio, e ele atua em pesquisas sobre relações de gênero e sexualidade, política e psicanálise. Ele é militante dos direitos humanos e, além de ser um amigo fofo, também já sentou na mesa da minha casa, tá? Que vocês sabem que eu gosto de falar sobre isso. Com certeza. E por isso ele hoje está aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Patrícia. Primeiramente, queria te agradecer, né, pelo convite de estar aqui e pela produção que você faz hoje, porque, assim, o tema exaustão é algo que eu tenho refletido muito. Então, assim, eu escuto os episódios e fico tentando me encontrar também nesse lugar, porque todos nós somos, num certo sentido, assim, vítimas, né? Sim. Desse período que a gente vive na sociedade. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Acho um tema dificílimo, temos um grande desafio, né, de falar sobre o diagnóstico da relação que isso vai se fazendo nessa massificação, nessa aceleração. Mas vamos lá, né? Bom, falando sobre tema, né? Eu acho que, assim, todo mundo que eu vou chamando, eu vou pensando num tema, numa ideia. E eu lembro que pra você eu passei, tipo, uns 2 temas diferentes, assim. E porque tem assuntos que eu quero falar, porque tem a ver com a questão da exaustão, né? Porque todos nós somos afetados, né? Como você falou, vítima. Eu sempre penso assim, na verdade, se alguém não gostar desse termo, pensa que, cara, todos nós somos afetados. Exatamente. Pelo nosso modo de vida hoje, pelo nosso estilo de vida. E a questão dos diagnósticos, ela vem colando com isso, né? E aí foi alguma coisa que eu pensei, não, peraí, vamos falar um pouco sobre isso, porque todo mundo tem alguma coisa hoje, né? Todo mundo quer falar, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu estou com depressão. Eu pergunto assim, tá, mas você procurou algum profissional? Não, mas eu sei que eu tenho. Ok, eu não estou duvidando da sua possibilidade, da sua profundidade em entender o que está sentindo. Uhum. Mas a questão é, eu não procuro ajuda, eu coloco ali no Google que eu acho que eu tenho e alguma coisa vai dizer que eu tenho ou que eu não tenho. Exatamente. E aquilo começa a definir também a forma como você caminha pela vida. Então, eu sei que é um tema difícil, é um tema polêmico e já de antemão eu digo que a gente não está aqui inviabilizando a questão do diagnóstico. Gente, diagnóstico é importantíssimo. E é muito ruim quando alguém chega na clínica não diagnosticado, mas que já passou por 15 mil profissionais. Sim. E que nunca tratou daquilo da maneira coerente ao que era para ser tratado. Então, o diagnóstico é importantíssimo, gente. O que a gente está falando é sobre a banalização do diagnóstico. Perfeito. E acho que essa que é a grande questão que a gente vem trazer. Eu acho que é importante marcar isso, porque eu acho que a gente não vai, pelo que eu te conheço, pelo que eu me conheço, a gente não vai conseguir não passar por um senso crítico e fazer algumas pontuações. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer é que tem uma importância, sim, do diagnóstico e que, para a gente poder pensar em tratamento, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial para conjecturar uma hipótese, um caminho para caminhar dentro daquele caso.
né? Então, assim, o diagnóstico ele é, sim, muito importante. Contudo, porém, todavia, né, assim, eu gostei muito da introdução que você faz, porque você já traz algo que me remete a um certo lugar assim de uma classificação. Né? E aí eu não consigo não me lembrar um pouco lá do Foucault, quando ele vai trazer algo da história da loucura, do vigiar e punir, enquanto este lugar, o qual existe uma norma a ser estabelecida. E daí uma construção diagnóstica e muitas vezes patológica. E isso é gravíssimo, porque qual é a norma que a gente está se referindo para poder dizer o que é patológico, o que não é patológico? Perfeita Então, sua há pouco colocação. tempo atrás, e é muito pouco mesmo, porque isso foi na década de 80, as pessoas falavam em homossexualismo. E aí nós tivemos um grande avanço para tratar da homossexualidade, retirando do campo das doenças. Não é Então, uma patologia. Não é uma patologia. Que fique claro, pessoal. Exatamente. E que foi agora, em 2019, que nós tivemos a criminalização disso no Brasil. Então, assim, olha como que isso tudo está em voga, como que isso tudo está acontecendo. É muito recente, né? É muito louco isso. É muito recente, porque a gente fala como se fosse uma coisa muito distante, mas não, gente. Não então, a forma também que a gente está tratando isso é muito recente e mudou de acordo com a velocidade do que a gente passa, das redes, da internet, de tudo, gente. Aí começa lá atrás, desde Bauman falando de globalização até agora, essa loucura toda que a gente vive. Totalmente. Isso transforma as coisas também dá um outro sentido e dá um outro ritmo a tudo isso. Então, eu acho que essa forma da patologização do sujeito é algo recente, mas é algo que também, se a gente pegar na história, vem desde as histéricas, etc. Cara, e tal. Perfeito. Né? Freud estava lá, lindíssimo, fazendo aquele trabalho, que é muito também do que você está falando. Várias outras doenças que eram classificadas de uma forma, de outra. Hoje, ou não é a doença, ou descobre-se que aquilo ali não é, que é do ser. E é isso que eu me questiono muito. O diagnóstico hoje ele está se prestando ao quê? Quando alguém já chega na clínica falando, por exemplo, olha, falaram para mim que eu tenho TDAH, não sei o quê, não. Eu falei, tá, mas o que saber disso vai mudar nesse momento? O que é isso pra você? E aí, me fala disso. Porque primeiro, vamos falar disso. Uma pessoa já chega no diagnóstico, do tipo, olha... E aí, eu acho que eu preciso tomar um remédio, né? Eu acho que eu preciso... Eu tinha um paciente que ele falava sobre... Você não vai me dar uma pílula mágica? Putz. Eu falei, cara, eu não sou mágico de Oz. Eu não sou um personagem do conto de fadas. Porque é isso que eu falei, dá muito trabalho. Dá. Se trabalhar. E é difícil se colocar para esse lugar em que não se tem, né? Não há uma pílula mágica. Não tem. Não tem uma resposta nem é que você única. Compra lá, gente. O tarja preta também não é. Não é. Ele vai ter um efeito que pode ser um ganho, né? Pra gente poder caminhar, inclusive, dentro de uma terapia, mas que ele não resolve o problema, porque não é disso que se trata. Então, quando você cita, por exemplo, a questão das histéricas lá com Freud, o que acontecia ali é que existia um processo institucional Sim. de psiquiatrização, onde se tentava encontrar uma cura para alguma coisa. E a histérica, naquele caso ali, ela é genial porque ela colocou a psiquiatria, os médicos, enquanto esse lugar de mestre, no lugar de impotência. Então, todas as técnicas e ferramentas que eles tentavam para solucionar o caso, não dava certo. E aí é que tá, né? Você falou exatamente. Você exclui, né? Você vê aquele sintoma, você entende aquilo... E que também fazia muito parte da história, do momento cultural que ele estudava e tudo mais. É isso que eu falo um pouco da questão do diagnóstico. Por que a gente não abrange um pouco mais a discussão para entender por que isso surge com tanta frequência? Exatamente. Por que isso está saltando? Tem pessoas que falam assim... E esse negócio aí não existia, né? Os mais velhos, isso aí não existia no meu tempo, minha época, não. Por que todo mundo agora é autista? Por que todo mundo agora é isso? Gente, vamos fazer um recorte no tempo, Totalmente. no que a gente vive, no nosso social, no nosso cultural, Exatamente. porque isso aí está impregnado. E aí, quer ver, Patrícia? Olha só, porque se naquela época a histeria ela é um fenômeno que acontece sobre o corpo das mulheres que não podiam desejar enquanto produto do patriarcado, elas fazem uma formação sintomática e a cura é pela fala, pelo aquilo que eu sou, frente a uma forte repressão, hoje... inversamente no contemporâneo, é como se essa repressão ela tivesse soltado de uma maneira tal em que nós temos não mais uma repressão, mas uma obrigação de ser feliz o tempo todo, eu quero prazer o tempo todo, e eu não negocio com isso, e eu tô certo mesmo, obrigado a mim, eu vou arrasar.
Você falou isso, me lembrou muito os textos que eu lia na pós da PUC, que eu fiz não concluí, em TA. Que eles falavam muito sobre esse afrouxamento, exatamente. A gente lia muito sobre essa dicotomia entre aquela repressão, que foi substituída por um afrouxamento, que, na verdade, é um afrouxamento dessa figura vigilante estatal, social, porque aí ela passou a ser um vigilante interno. E esse vigilante interno é o que a gente vem falando aqui há alguns episódios sobre esse ser empreendedor de si mesmo. Putz. Como eu sou empreendedor de mim mesmo... Eu sou produto, né? Eu sou produto. E eu mesmo me fiscalizo. Eu mesmo sou meu controle de qualidade. Só que a gente pifa. E aí, como é que você justifica que não passar no controle de qualidade? Diagnóstico. Se eu não produzo, eu tenho um diagnóstico. Eu preciso de um diagnóstico. Aí a gente não reflete sobre o que está me trazendo para esses sintomas, o que está me trazendo para essa apatia, o que está me trazendo para essa tristeza. A gente não vive essas coisas, a gente não se possibilita viver essas emoções e entra nesse campo do eu preciso de um carimbo. Total. Para dizer o que eu não consigo fazer. Exatamente. E não estou dizendo, gente, que quem tem as patologias não é sobre isso, é sobre essa normalização que a gente faz. Eu tô triste, aí vou pegar um episódio que a gente falou do luto, por exemplo. Pô, eu tô em luto e tal. Mas, cara, o luto é luto. As pessoas vão ficar tristes nesse período. Não quer dizer que a pessoa tá com depressão. Exatamente. Vamos Mas dar aí nome. vem o Dr. Google, né? Vem o Dr. Google. Que é top de linha. Ele é top, ele é maravilhoso. Ele sabe rápido. E hoje não precisa nem escrever, não, que você vem aqui e fala: Oi, Google. Você tá dirigindo, baby. Você faz assim, Google, estou sentindo isso. E já vem centenas de artigos e centenas de coisas falando sobre aquilo. E você já percebeu que vem, assim, várias orientações e no final vem, assim, mais procure um médico. Mas já veio tanta coisa pra você fazer, tanta coisa pra você dar conta, até você ir procurar um médico, que eu não sei nem se vai precisar mais desse lugar. Eu já sei o que eu tenho. Já sei o que eu tenho. E aí, eu vou te falar uma coisa que é pior e que eu escuto também. Aí a pessoa fala isso, deu o Dr. Google lá, veio tantas orientações, aí a pessoa fala assim, não, aí tá, vai no psiquiatra. Aí a pessoa vai no psiquiatra, o cara vê ela 30 minutos, passa um monte de remédio, não fala o que ela tem, vai embora. Pum! Aí o que não, é um mesmo. Inclusive aqui na nossa cidade a gente tem muitos problemas de conseguir profissionais, porque não tem. Sabe uma coisa que me incomoda muito? É quando... Primeira coisa que a gente tem que taxar é o seguinte, né? Assim, até voltando para esse dispositivo de poder. O nome que é chamado para quem procura um médico é o quê? Paciente. Alguém que está numa posição de espera de uma pessoa que sabe muito, que é detentora de um poder, um grande mestre, e que cabe a mim ficar aqui passivamente aguardando. Mas olha só, esse corpo é meu. Peraí, você está me passando o quê? E assim, eu tive uma experiência muito recente, né, que tá porque falando. eu tive algumas questões, e aí fiz um catatel de exame, e eu cheguei para ele e falei assim, eu quero entender isso aqui que está aqui. Não. Me explica o que está aqui. Ah, mas temos que ver um remédio. Mas eu posso tomar um remédio. Mas eu quero entender o quê, qual o efeito, e eu tenho 32 anos. A longo prazo, isso é o quê? Eu preciso tomar esse remédio ou eu posso ter uma outra alternativa? Porque não existe só uma saída. Qual é o nosso planejamento para esse tratamento? Exatamente. Porque eu vejo muito essa coisa do vou lá, tô com um transtorno de ansiedade, aí chego lá, me passaram um ansiolítico, ok. Tá, como é que... O que vocês programaram? Qual é a programação de vocês de tratamento? O que vocês estão esperando? Exatamente. Qual é a remissão do que a gente está esperando aqui? E agora vamos complicar um pouco mais, já que a gente veio para isso? Não tem raio-x para a mente, não gente. Galera, psique, alma, vamos lá. Como é que eu faço um exame para dar conta disso? E aí é que o bicho pega. E aí a gente entra nessa vastidão de possibilidades. Total. E aí eu acho muito curioso, gente, não é só porque eu sou psicóloga, não, mas... Meu Deus, como é que você vai saber exatamente o que você está passando? Como você está lidando com essas questões e como isso se reflete num sintoma diário, numa dor diária para você, se você não dá espaço para enxergar isso também? Porque, cara, desculpa, não é numa consulta de 1 hora que você vai conseguir ser diagnosticada dessa maneira. E não à toa a gente trabalha semanal, né? E eu... ótima questão também. Patrícia, não pode ser quinzenal, não? Não! Patrícia, posso te ver de vez em quando? Não, bebê, não pode. E pior, ou melhor, 2 vezes por semana, hein? Até a gente passar por essa fase que o bicho tá pegando. Quando o bicho tá pegando, realmente... Ou não, né? Porque também tem gente que gosta, assim. Eu fiz um período, foi mais de ano, assim, que eu tive... Eu digo que é um grande privilégio, né, Patrícia? É um privilégio, financeiramente, principalmente. Gente, eu super assim, entendo. Eu mesmo não consigo fazer. Eu fiz durante
um pouco mais de um ano, assim, 2 vezes por semana. E assim, para mim, foi uma grande virada de chave, né? Mas aí, é desse lugar em que eu não estou interessado em algo que figure enquanto um diagnóstico, porque eu tenho uma doença, porque... Não é isso. É Pra que porque serve eu esse quero diagnóstico, saber né? sobre mim, eu quero saber sobre essa angústia que me atravessa, por que eu tô tão nervoso nesse período da minha vida, o que está acontecendo comigo? Não, eu posso me colocar para isso. Caramba, hoje eu consigo então fazer 2 vezes, enfim, vou tentar, Ou eu não né? consigo. O que que eu posso fazer nesse Exatamente. sentido? É porque eu acho que tem também pouco senso crítico na hora de avaliar os sintomas em si, os próprios, né? Do tipo, eu tô sentindo insônia, dor de cabeça, não tô conseguindo produzir, tô sem foco, né? Essa palavra que pega tudo, né? Qual? Não tô conseguindo produzir, Não né? tô? Que é o nosso discurso. Totalmente. É o discurso da exaustão. Mas eu tenho que dar conta, Patrícia. Tem que dar conta. Eu tenho que acordar Meu às 6 hashtag é horas não da vou manhã. dar conta. Meu hashtag Eu é tenho esse. que estudar, trabalhar, eu tenho que malhar, eu tenho que ficar bonito, eu tenho que ser super legal. Tem, e aí não dá pra dar conta, mas o discurso normal é esse. E eu escuto muito também isso. Não estou focando. Aí quando você pensa, tá focando, mas qual é a dificuldade, né? Nesse foco? Focando em quê? Produzir. Produzir. É sobre produzir, não é sobre. Eu não estou focando na minha saúde, eu não estou focando em mim, eu não. No que não, eu quero. No que eu quero, onde é que tá meu desejo? Onde tá? Onde é que ele se perdeu? Procura-se. Gostei disso, hein? Vou mandar um episódio Desejo, procura-se. Porque é isso, né? A gente vira produto desse sistema. Por isso que eu trouxe algo da vítima, né? Assim, não enquanto essa posição passiva, mas enquanto um lugar em que a gente realmente é bombardeado a todo momento com esses signos sociais em que nós temos que atender a uma dinâmica capitalista. Então, não adianta ter um carro, eu tenho que ter o carro. Não adianta ter uma casa, eu tenho que ter a casa. E não é disso que se trata, porque eu nem quero essa casa, gente. Eu gosto de lugares pequenos para morar, porque Sim. me dão pouco trabalho para limpar. E isso para mim é muito importante. Entende? Entendo. E a gente fica, às vezes, circulando em torno de um objeto e se fazendo de produto desse objeto. Então, o cerne não sou eu em busca de algo, mas é aquilo me colocando em torno dele, né? Seja lá o que for, perfeito. né? Porque eu acho que é essa posição aí entre quem é o sujeito e quem é o objeto aí. Exatamente. Quem é? Exatamente. É como se o objeto de desejo coletivo, digamos assim, quase que, sabe, enfiado dentro da sua cabeça, como se você precisasse ser aquilo, ter aquilo, enfim, obter aquilo como status. É como Isso. se aquilo se tornasse a mola mestra da sua vida. Pô. Só que a mola mestra, gente, você, né? Sem você cuidar desse você, o que é? Onde é que tá meu desejo? O que eu gosto, o que eu não gosto? Eu posso dizer não pra isso? Isso aqui me faz mal, isso aqui me faz bem? Cara, eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a clinicar, porque eu comecei a me deparar com muitas pessoas dizendo: eu não consigo dizer não. Também. Sabe? Também. E você fica chocado, porque é uma impossibilidade da pessoa... De se colocar. De se colocar, de existir, de poder barrar isso que vem de um outro. Poder se defender, inclusive. Eu falo, isso é se defender. E aí, olha como que é É problemático. defender seu self, cara. Quando a gente se coloca nessa via psiquiátrica em nome de um diagnóstico, porque essa pessoa não vai conseguir dizer assim, eu não sou esta doença em si. Né? Eu não sou, por exemplo, o TDAH. Eu tenho. Ótimo, porque é isso. O transtorno e o diagnóstico, ele não define você exatamente por isso. Você ter um TDAH, por exemplo, você ter bipolaridade, não te limita. E o que eu coloquei, inclusive, nos textos que eu postei no Instagram, é que eu vejo muito uma pressão do tipo, ganhei o diagnóstico, né? Pô, eu tô com vários problemas e tal, a pessoa usa quase como um presente. Mais uma vez eu digo, cara, muitas das vezes é um presente, porque aí a pessoa consegue se tratar da maneira correta com profissionais qualificados. Maravilhoso quando isso acontece. Muito bom. Só que a gente vê muito desvio disso aí. E ganhei o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele passa a definir tanto as suas articulações na vida, que às vezes eu escuto as pessoas assim, eu queria fazer isso, mas eu não posso porque eu tenho TDAH. Eu tenho bipolaridade. Isso aqui abre um gatilho para... Não, mas peraí, você pode ter o diagnóstico e você pode
tratar das suas singularidades dentro do diagnóstico. Acho que é isso que a gente está defendendo aqui. Exatamente. Cara, vamos olhar para o diagnóstico, mas vamos olhar dentro da sua singularidade. Não é pegar todo mundo, botar num saquinho, você tem isso, e todo mundo é igual. Cara, esse livro até trouxe, né? Assim, Todos Hiperativos. Ele vai... Primeiro que ele traz um pouco desse questionamento assim... será que a gente está produzindo uma sociedade com pessoas em TDAH, assim, né? Porque existe um aumento muito grande disso, existe uma aceleração, existe uma tecnologia, assim, muito imperativa, né? Acontecendo a todo momento. E depois ele vai trazer um questionamento que eu achei, assim, que eu acho que é isso que a gente está trazendo, que é algo extraordinário, porque é o seguinte, gente, olha só, a gente tem um modelo de educação operando hoje no país que é em nome de olhar para nucas, né? Que a gente senta lá atrás, sobretudo eu, que era lá no fundão, e eu acho que você também. Olha bem, gente, eu sou assim, mas eu enxergo mal, acho que desde criança. Não, eu tenho dificuldade, eu gosto de ficar ali olhando pra cara da pessoa. Entendi. Mas eu entendo, olhar Mas aí nucas. você vai ficando olhando aquelas nucas ali, e você tem que ficar ali de 7 até 1, de 7 até 2. E aí você pega esse sujeito que tem um TDAH. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que a gente não tem que mexer na norma da educação? Será que eu não deveria, essa é a provocação que ele faz, será que eu não deveria, então, inserir um momento menor, o qual ele vai demandar esse foco e potencializar, né? Eu acho isso incrível, porque, assim, ele tem, assim, talvez uma força vital até mais intensa diante de tanta energia. Então, assim, eu como também que eu acho, exploro vamos usar isso? É o quê? É na ginástica? Sei lá, sabe? É tanta possibilidade que existe a partir daí. Sempre falo isso para os meus pacientes. Não olhe para as características, para as suas características, de uma forma qualitativa boa ou ruim. Não tem isso. É como você vai usar isso. Sabe? Eu não sei. Essa força, toda essa energia, ela pode ser colocada para uma coisa maravilhosa para aquela criança, para aquele adulto. E vai ter que lidar com também os intempéries que vêm a partir disso. Sim. Mas isso aí é ser humano, né? É todo mundo, né, gente? É por isso que eu acho, o diagnóstico ele não define nada. Você vai ter que lidar, às vezes, de forma mais acentuada, ou não, com mais dificuldades, ou não. Mas eu tô falando desse mecanismo de poder olhar para as coisas e saber, isso aqui eu acentuo e eu posso acentuar de forma benéfica para o meu bem-estar, isso aqui eu tenho que atenuar. Sim. E é a mesma coisa para o diagnóstico. E agora, como todo mundo quer ter um diagnóstico nesse sentido de... então tá, então eu não tô bem, é depressão. iPhone, um diagnóstico. Exatamente, um iPhone e um diagnóstico. É isso aí, vambora, vida que segue, né? Mas, e sabe o que eu acho muito incoerente? Ao mesmo tempo, né? Voltando, inclusive, a essa minha frase. Porque ao mesmo tempo que a gente ainda passa por um preconceito a respeito dos transtornos mentais, que é quase uma invisibilidade deles, né? Que é não levar a sério... Porque isso aí que eu tô falando é muito senso comum. É o que a gente fica aí falando, porque a gente se apropriou da terminologia da psicopatologia e fica falando pra todo mundo isso. Eu tenho toque. Fulano é agressivo? Fulano é bipolar. Eu falo, Jesus do céu, né? E como que as mulheres sofrem nesse lugar, né? Muito. Porque é um tal de deslegitimar em nome de uma histeria, em nome de uma loucura. Em nome de uma loucura, né? Já tem esse estigma. A mulher falou alguma coisa, e aquela ali é louca, fala pra caraca. E ela tá gritando, é maluca. Não, ela tá reivindicando algo que é totalmente, assim, genuíno, é digno. É na ordem do desejo, quando a gente inclusive. grita, é porque o negócio já borbulhou há muito tempo. Cara, sabe? Não é à toa que isso acontece. E aí é que é difícil, né? Esse lugar do senso comum e dessa esfera diagnóstica, como se todo mundo agora soubesse de tudo, né? E não sabemos. E aí eu fico pensando, tem uma coisa dessa invisibilidade, ao mesmo tempo ela se traduz num excesso. Sim. Que a rede traz diagnóstico para tudo. Inclusive profissionais, gente, vamos falar a verdade, botando lá e naturalizando alguns comportamentos, como se sabe, não. Então vai lá, olha, procura tratamento, porque isso aí é isso. Não, calma, eu não sei quem é o sujeito, eu não sei como é que ele lida com aquela característica, né? Não sei se isso é exatamente algo que eu precise denominar para ele e meio que engessar ele dentro desse lugar. Exatamente. Uma vez eu recebi um casal com uma criança e eles já chegaram assim com um super laudo, falando assim, Só vieram te comunicar, né? Assim, meio que isso, né? Oi, tudo bem? Você vai ser a psicóloga dele, mas ele tem isso, tá? E trate assim, por favor. Por favor. E aí eles vieram com um laudo super super dotado, eu tenho que ir acima da média, enfim, era uma coisa nesse sentido. Mas muita dificuldade em relação interpessoal, enfim. Eu olhei, peguei e falei assim, obrigada por ter trazido, dobrei.
Falei, depois eu vou dar uma olhada, com certeza, em consideração a informação que vocês estão me trazendo, mas eu não trabalho assim. Como assim? Ué, Falei, eu não conheço ele ainda, eu quero saber quem é ele. exatamente. Quem é ele? Que família é essa? Como é que vocês estão lidando com as coisas? Isso aqui aponta algumas características dele. E eu trabalhei muito com ele no sentido de entender que, caramba, ele tinha um senso lógico maravilhoso, sabe? E que ele podia usar aquilo para o benefício dele, inclusive para Sim. fazer amigos. Pois é. Inclusive para socializar mais. Salvando a prova de Entendendo... matemática de todo mundo na Salvando- escola. Vai ser o mais querido de todos, na verdade. Tipo, gente, olha bem, isso é qualidade também, Total, pelo amor de cara, Deus, total. sabe? E aí você vê, assim, é realmente, assim, uma grande tristeza dessa criança, porque ela não consegue explorar aquilo que ela é boa, né? Porque a gente faz isso com as nossas crianças também. A gente pega elas e bota no quadradinho, na caixinha. Ah, você é isso, você é aquilo. Caixinha para você. Exatamente. E aí inviabiliza da exploração da potencialidade daquele ser, sabe? E aí a gente fica engessado, mais uma vez eu trago essa palavra, porque a impressão que eu tenho é que é isso. Às vezes eu vejo as pessoas entrando no consultório, às vezes dá vontade de falar, levanta o braço, assim, sabe? Totalmente. Cara, você é isso tudo aqui, isso é muita coisa, e ao mesmo tempo nada disso também te dá um lugar certo, um estereótipo certo, que foi uma coisa que a gente falou muito, né? Foi. Que era essa coisa assim, o diagnóstico ele também dá esse lugar de estereótipo. E quantas vezes socialmente a gente precisa dessas caixinhas, desses estereótipos para existir também? E aí é que vem uma mortificação do sujeito, né? Porque a gente é nesse lugar em que nos falta, né? É aí que a gente pode criar, né? E aí que eu sou Patrícia, aí que você é Matheus, né? Exatamente. E E isso é muito incrível, assim, né? Fazendo um empuxo novamente à origem, assim, da onde vem a psicanálise, porque o que o Freud vai apontar é que o sintoma, naquele momento, sobretudo naquele momento, ele é uma criação do sujeito frente a um quadro de sofrimento, que naquele período era, né, assim, em torno daquela grande repressão e Sim. moralização do desejo. Né? Então, assim, de repente acordei e estava lá. Não, tem algo de Mateus que criou esta maneira para existir, para resistir frente a um cenário. Né? Então, não se trata muitas vezes nem de retirar o sintoma. Não, é trabalhar com esse sintoma, né? E talvez até numa pegada um pouco mais bacana, para dar uma enxugada nesse gozo, nesse grande prazer que esse sintoma traz, para que a pessoa possa encontrar outras condições de possibilidades de existir. é muito difícil de compreender. Eu sei que pra gente falar sobre isso é muito tranquilo, né? Mas entender essa conceituação primeiro desse gozo em cima do sintoma. Isso é difícil pra Muito caraca. difícil. Até pra gente, né? Porque haja Totalmente. terapia Porque pra a gente também atua, né, amiga? É óbvio que a gente atua, bebê. Olha que Mas é muito difícil. Inclusive, quando você vai falar para as pessoas que estão muito afastadas desse universo, né? Assim, é uma coça. É. E eu falo, gente, para mim também é uma coça. É eu uma leio, eu coça. faço terapia desde que eu tenho 15 anos. E tamo aí, tamo apanhando. Tamo aí. Só que tem outra coisa também que você falou, que é do sintoma também ser estruturante. Sim. Sintoma também é estrutura. Uhum. E a gente tem que pensar, aí, como pessoa, até que ponto ele estrutura, e como terapeuta, até que ponto você fica nessa de cura. Não tinha que cura, gente. Cura pra quê? Exatamente. Primeiramente, Quero saber que indivíduo curado é cara, esse. eu acho isso genial. Porque agora que a gente acho que derrubou tudo mesmo. Porque, assim, a gente inverteu completamente a lógica. Né? Onde o saber não é da psiquiatria, da medicina ou de qualquer coisa do Dr. Google, não é seu, Dr. Google. O sintoma é meu. É uma criação minha, ele está inscrito nessa via estruturante porque eu funciono a partir dele. E falando sobre mim é que eu descubro o meu sintoma. E aí não é mais o campo de doença, não é mais diagnosticar, né, enquanto uma doença, é diagnosticar enquanto um caminho para o tratamento. Porque não é doença, é sintoma. Sintoma não precisa ser uma doença. E isso é louco pensar, né? Sim, mas faz completo sentido para mim. Porque eu acho que quando a gente pensa do estar doente, a gente já tá em outro lugar, sabe? Já não tá mais nessa via do eu tô percebendo o sintoma, eu tô olhando para aquilo, não. A gente tá em sofrimento com aquilo.
E é isso. Eu acho que sem ajuda também fica muito difícil. As pessoas agora inviabilizam também a questão de pedir ajuda. Porque aí eu volto da questão. Não dão visibilidade ao transtorno mental. Não dão... Que é isso. Eu sempre brinco de uma coisa, falando de diagnóstico. Você quebrou uma perna. Quebrou não. Tomou um tombo na rua. Cara, seu joelho inchou. O que você vai fazer? Você vai no hospital, cara. Porque o teu joelho tá enorme. Exatamente. E aí você chega lá, você senta, o cara fala assim, olha, deu um edema, deu isso, deu aquilo, nananana, você vai tomar remédio tal, o tratamento vai ser isso, vai fazer tanto de fisioterapia, e não. Você sai de lá com um negócio bonitinho e fala assim, obrigada, tchau. Você passa uma semana num estado emocional muito transtornado. Pi. Não é feito nada. Ou, às vezes, o pior, né? Assim, é feita uma utilização autônoma de um remédio, aquilo faz um efeito... Vou tomar o Rivotril da minha mãe, vou tomar... Porque isso também acontece com uma grande frequência, a automedicação. Total. Vou tomar umas gotinhas de Rivotril, não tô dormindo bem, vou lá tomar uns negocinhos. Vou resolver e não vai. Só que, gente, eu falo, é a mesma coisa. Você não procura um médico, alguém qualificado que consiga olhar o seu joelho, que faça um raio-x, que olhe para aquilo... E que você dá um tempo ali para ele poder fazer de acordo com as ferramentas que ele tem. Exatamente. Então, se dê tempo aos profissionais qualificados para que ele também tenha tempo de olhar para isso com as ferramentas que a gente tem. Só que aí o bicho pega, né? Porque eu tenho que falar. Não é isso que você convocou aquela criança, aqueles pais, né? Não, eu quero ouvir essa pessoa. E você falou isso falar de uma maneira tão assim que eu pensei assim, que para mim bateu assim, eu como paciente, tem que ouvir. Você tem que se ouvir, cara. Exatamente. E aí você chega num momento... Isso é muito caro na nossa análise, né? Chega um momento que você fala assim, mas eu sou isso? Isso sou eu que estou fazendo? Da minha boca? Não, mas eu sou lindo, maravilhoso, pelo amor de Deus. Meu narcisismo tá aqui berrando, meu bem. Não é. Sinto muito te dizer, mas não é. E é por isso, inclusive, que você está sofrendo muito. E é por isso que você está fazendo uma formação aqui, sintomática. Né? Essa negação a gente também faz, óbvio, mas é muito curioso quando a gente vai escutando essa negação por diversas vezes, tem uma repetição daquela negação e ela tá ali, ela fica meio que na beirada ali, sabe? Eu tô vendo, mas não tô vendo o sintoma. Eu tô vendo, mas não tô vendo. Até uma hora que é o que a gente espera que a pessoa possa dar-se conta do que ela tá vivendo, na verdade. E eu acho que isso é um processo lindo, assim, Sim. sabe? E a gente tem muita sorte de trabalhar com isso, né? Sim. Porque acompanhar esses processos... eu acho também. Eu acho muito Cara, assim, eu já fiquei emocionado tantas e tantas vezes, assim... E eu tenho um estigma, assim, da psicanálise, essa psicanálise do analista petrificado, né? Assim, sim. É por isso que eu estudo Gestalt terapia agora. Mas vamos referência também, porque a gente pode passar... Mas vamos ler Gestalt também. Eu acho que é isso. Eu cantei pela Gestalt também. Eu acho que é isso. A gente tem que pegar as ferramentas que a gente se identifica. Mas eu me permito me afetar. Eu também. Sabe? Tipo assim, olha, isso aqui super me toca que você tá dizendo, né? Mas eu acho que hoje eu trouxe aqui. Isso aqui é psicanálise, enfim. Eu nem... Sim. E a Gestalt é muito interessante porque como é que é mesmo? É uma costura... Né, assim, figura e fundo. Né? Assim, a gente conseguir fazer esse intercâmbio entre o que é figura agora e o que é fundo. Enfim, isso gente, é enorme, tá? Mas assim, a gente só tá falando da costura. Exatamente. Mas eu gosto muito da possibilidade de experimentar através do corpo, que aí tem uma prática mais voltada pra isso. Porque é tentando não separar essa coisa do corpo e da mente. Peraí, bebê. Porque a psicanálise também, eu acho que fizeram uma leitura meio superficial dela nos últimos tempos, que é como se não falasse de corpo. Gente, peraí, Freud estava falando disso lá desde o início. Sim, tem umas citações maravilhosas de Freud aqui falando... Exatamente, tudo acontece aqui no corpo. E eu acho que a Gestalt ela tem algumas ferramentas que trazem isso, assim, meio... vamos lá. E aí me lembrou exatamente uma das coisas que eu trouxe para falar, que é psicossomática, né? Que é isso. A gente, que é um pouco do que você falou, eu tô construindo esse sintoma... Mas eu não percebo. E a psicossomática, ela tá aí dentro dessa ideia da construção de um sintoma. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sou super favorável a sentir uma dor de cabeça. Aí, minha família gosta de um remedinho, né? Toma um remédio pra dor de cabeça. Tô com cólica. Vai tomar. Eu falei, não, gente, mas a cólica é um processo natural, né? Vai passar. Eu procuro entender muito esse processo do meu corpo e como ele tá vivendo aqui. Cara, é muito louco quando você vê uma fala minha, assim, na minha análise. Você fala assim, tô com uma cólica que não é minha. Porque, assim, teoricamente, eu não sente cólica, né? Assim. E aí, minha analista pega isso. E de quem que é essa cólica que você tá sentindo?
E aí, assim, hoje eu faço esse exercício assim, cara, essa dor aqui é o quê? O que meu corpo tá me dizendo? Será que ele já tá berrando ou é só um sinal que é pra eu parar? E eu acho que você tem que procurar ajuda se você avaliar que é necessário e procurar gente competente para isso. Mas eu acho que essa possibilidade, essa capacidade desse olhar aí minucioso, caramba. Isso é difícil pra caramba, tá? Muito. Porque a saída primeira Olha, eu da exausta dor só de pensar. é... Tô cheia de sintoma aí. Amigo, quem não tá, Com uma cara? dificuldade. Como é que a gente não faz sintoma numa sociedade em que a gente tem que dar conta, cara, de tudo o tempo todo? A regra agora, se antes era não poder ter prazer, agora é ter prazer o tempo todo. Só que a vida também não se faz, né, do só ter prazer. Eu gosto também dessa ideia da troca aí, dessa ideia do prazer. Antes era uma repressão ao prazer e agora é quase que uma imposição ao prazer. Só que a vida, gente, não é prazerosa dessa maneira. Não. Nossa rotina não é prazerosa. E aí o que a gente faz nesse lugar? Sintoma, de novo. E aí a gente vai se deparar com as novas sintomatologias contemporâneas, que a gente questiona muito o que é novo, o que não é, né? Mas eu acho que tem algo novo, porque sou eu que estou criando, você me dá licença que eu estou criando meu sintoma aqui, diante de uma sociedade que é a sociedade do cansaço. Não, já falaram sobre isso aqui, não vamos... Não, vamos, mentira, a gente sempre vai voltar. Pois é, eu acho que tem que rolar alguma coisa. Tem que rolar mesmo, porque a gente está trazendo esse recorte do socorro, eu tô exausta, é um recorte exatamente para pensar, eu tô exausta só porque a culpa é minha? Ou eu tô exausta porque eu sou inserida nesse contexto e que quase me leva para essa exaustão? Eu sou responsável? Sou responsável. E é sobre essa responsabilidade... Sou triste, né? Eu percebi só, cara. Sou, caramba. Mas eu acho que esse é um chamado exatamente pra gente poder ver, tá bom, isso é meu, isso não é meu, isso é responsabilidade minha, isso não é. Exatamente. E, cara, olha só que loucura, porque assim... gente, como eu sou psicólogo, tô no lugar de fala, eu posso falar loucura do melhor lugar possível, porque eu amo uma loucura, né? Inclusive, eu sou completamente louco, né? Então, é disso que a gente tá falando. Adoro quando as pessoas falam, todo psicólogo é maluco, né? Eu falei assim, Inclusive, tem um dizer nosso, né? Que um bom psicanalista é porque foi um excelente neurótico, né? Sofreu horrores, né? E tá aí se havendo com isso até hoje, né? Sim. Mas, cara, o que eu queria trazer é porque, assim, essa nova norma... E essa palavra norma, ela me chama muita atenção, porque o DSM é um manual. Trouxe, gente, só pra vocês verem o que é. E o calhamaço disso. Tem doença pra dar e vender. É um Manuel. O Manuel. Coitado do Manuel. Manuel, não compre doenças, você já produz isso de maneira espontânea. Manual. O manual diagnóstico e estatístico. E o CID é uma classificação. Mas de quem, como a gente falou? De mim enquanto sujeito. Mas peraí, não, vamos inverter então. Cara, é a sociedade que está precisando de diagnóstico, não sou eu não. Sim. É lá que tem que mudar. O que eu vim pensando no carro, que você falou em algum momento, eu ainda falei assim, pensei isso no carro? Foi exatamente isso peraí, o que a gente faz aqui, a ideia de se discutir esse tipo de coisa... É exatamente para poder abrir um pouco os olhos, porque a gente fica tentando se mudar o outro, mudar a pessoa que está do teu lado. Não, fulano tem que ir fazer isso, fulano... Mas por que a gente também não consegue repensar as estruturas? Porque essa estrutura social, ela não está funcionando. Não, o patriarcado tá falido, né, amiga? Não tá. E aí a gente fica batendo palma para isso... E adoecendo. Exatamente. Então, é só... Eu já falei isso aqui também. Ninguém tá aqui pra mudar o mundo, mas a gente tá pra pensar no mundo. Exatamente. No ser e estar no mundo. Comigo, com o outro, com a natureza, com o universo, enfim. Exatamente. O que você quiser acreditar. Mas é esse lugar que a gente tá tentando falar... Pô, vamos ficar um pouquinho mais atento? Exatamente. E que eu posso dizer não. E que isso faz toda uma diferença enquanto um movimento mesmo de resistência. Então, assim, eu não consigo barrar o patriarcado e a narrativa machista que ali habita, né? Machista, racista, colonialista, né? Mas eu consigo fazer algumas intervenções. Isso aí. Né? Então, essas intervenções elas podem, sim, funcionar como grandes escoamentos, né? Assim, de verdadeiros tensionamentos que eu vivo dentro de mim. Então, assim, vamos pensar, por exemplo, né? Assim, tá chovendo. Né? Se a gente não tem ali um ralo, né? Um cano, alguma coisa para escoar aquilo, transborda. Sim. Né? E essas intervenções frente a essa narrativa que eu não tive escolha, Patrícia. Nasci num meio, num local, num período e que fui embebedado por um discurso totalmente machista. Né? Mas eu não preciso ficar aí, galera. Sobretudo quando eu passo a entender que eu sofro.
enquanto, abre aspas, um homem machista. Exatamente. Entende? É isso porque que um homem a gente machista... essas políticas que estão... As micropolíticas estão inseridas no nosso dia a dia e que a gente tem que passar por elas e que elas são causadoras de sofrimento independente de qual posição Exatamente. você esteja. Homem hétero, homem... Ai, cara, qualquer um deles. E o que fica por mulher, trás disso? homem... É um homem que não pode ser afetado. Mas eu sou puro afeto. Entende? Então aí vem o diagnóstico, porque eu vou deprimir. Mas é claro que eu vou deprimir. Se ter um pedacinho de carne no meu corpo diz que eu tenho que ser de uma maneira a qual eu não quero ser, mas essa é a norma social que eu estou inserido, e aí eu tenho que abrir mão dos meus afetos, porque eu tenho que ser um machão, Sim. eu vou adoecer. E aí o diagnóstico vem sobre mim? Não, pode parar. Excelente não sou eu que tô exemplo. Errado, não. Quem tá errado é a narrativa patriarcal. Excelente exemplo, porque é isso. Por que eu tô cedendo a esse discurso aí? Mas é sobre mim ou é sobre o discurso social que cria as classificações? Exatamente. Né? Eu tô triste, eu tô isso, eu tô exausta, eu tô um monte de coisa. Então eu tenho depressão, eu estou num quadro depressivo. Peraí, o que tá atravessando? O que me deixou estar nesse lugar aqui? É o ritmo que eu tô vivendo? É a necessidade de dizer não para um luto? É a necessidade... Porque é isso, eu tenho que me botar nesse lugar de eu faço, eu aconteço, eu sou isso. Porque é isso, a gente acaba pegando esse discurso... É porque eu sou uma mulher que penso, aí eu tenho que ser essa mulher pensante o tempo inteiro? Não. Eu não posso ser acolhida, eu não posso ser abraçada, eu não posso... Sabe? E é isso, a gente abraça esses discursos sem nem refletir sobre eles, né? Exatamente. E aí a gente se pega meio que mergulhando nisso e fala, pô, peraí. E o que figura, né, assim, esse lugar aí do luto é não poder lidar com a perda, né? É isso que vai virar talvez uma melancolia, uma depressão, alguma coisa nesse sentido, né? E dói, gente, assim, dói muito, mas não dói pouco não, sabe? Quem tá passando por luto, assim, né? Sabe o quanto é sofrido, né? Assim, quantas vezes você para, senta e chora. Mas é uma coisa que eu falo, né? O problema é que nós passamos por lutos quase que diariamente. Tamanhos diferentes, proporções diferentes. Mas todo dia a gente luta sobre algo. Exatamente. E é isso que a gente tem que entender. E a gente tem que abrir espaço, né? Total. E a gente não abre espaço. Pra ser o que a gente é, né? Eu trouxe uma pergunta final, assim, que eu fiquei pensando muito sobre exaustão. E eu pensei, será que a exaustão ela precisa de um nome? Sabe? O sentimento de exaustão, ele precisa de um nome. E tá aí, daí vem umas classificações, né? A ideia do eu preciso de ser diagnosticada, ou eu preciso desse lugar. Gente, assim, eu vou ter que encerrar daqui a pouco, mas assim, eu tô com milhares de histórias que eu queria contar, Cara, sabe? eu também. De diagnósticos que inviabilizam Eu também. a nossa possibilidade de ser, de ir e vir no mundo, sabe? E histórias muito tristes que eu fico pensando, meu Deus, como é que às vezes também o diagnóstico ele serve como um martelo na sua cabeça. Total. E que marca uma vida inteira. Que marca uma vida inteira. Daí a gente fica muito ligado, né, com esse corpo, que é um corpo biopolítico, social, né, assim, e sempre desejante, porque a narrativa vem. A gente sabe que ela vem. Né? Alguém vai taxar a gente. Mas calma. Calma que você existe. E você pode barrar esse lugar, né? E se não tá dando para fazer isso, procura alguém bacana para começar aí uma análise, uma terapia. Porque é possível, sim. Eu não tenho resposta para essa questão que você traz, Patrícia. Eu poderia dizer no ímpeto... Eu acho que é mais para perguntas e não respostas, né? Eu acho que aqui é um lugar muito mais de perguntas do que de respostas. Eu não sei. Gente, a ciência muda toda hora, a gente muda. Ninguém que tá para estabelecer um paradigma, mas para discutir sobre as coisas. Mas o que eu pensei dessa provocação que você traz é que eu acho que eu passei um bom tempo da minha vida sofrendo de uma exaustão por não poder amar. Nossa. E isso, para mim, foi revolucionário. Quando eu descobri que eu podia amar. Amar um homem, amar uma amiga, amar o meu bebezinho que eu perdi há pouco tempo, que era o meu filhinho de 4 patas, que até hoje eu choro por causa dele. Que lindo, e legitimar esse lugar, né, enquanto lugar meu. A gente, às vezes, precisa ser tão duro diante da vida que a gente esquece esse lugar, Exatamente. Queria que você trouxesse o poema que você... gente, olha como ele é tentar. Poético, né? É porque é isso, né? Ele trouxe um poema lindo pra gente pensar aí também. Depois eu disponibilizo lá, tá, gente? Fique à vontade. Vou tentar, hein, gente?
É de Álvaro Campos, o nome é O que há em mim, o que há em mim é sobretudo cansaço. O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto, nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo. Cansaço. A subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém. Essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço. Este cansaço. Cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas. E eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo ou um pouco mais, se puder ser. Ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e nada. Isto é, isto. Para mim, só um grande profundo. E com felicidade, infecundo cansaço. Um suprimíssimo cansaço. Íssimo cansaço. E eu trago, né, assim, isso porque eu acho que talvez a gente precise fazer uma travessia da exaustão para um cansaço. Sim. Porque eu posso, como ele traz ali, eu posso desejar o impossível possível. Eu achei E isso linda é essa cansativo. frase. Cansativo, sim. Não, e eu achei linda a frase do eu amo infinitamente o possível. Sim. Isso é viver. É viver. Isso é viver. E vai nos demandar trabalho, vai nos demandar cansaços, mas que é completamente diferente de você estar num lugar que você não aguenta mais. Um estado meio que alienado quase da coisa toda. Né? Lindo, lindo, lindo. Eu vou compartilhar lá depois. Eu acho que você já me mandou. Mas eu boto lá na... Novo. Manda de novo. Mas tem sido meu lá. refúgio, sabe? Desse lugar de exaustão, assim, né? Assim, quando eu tô... Ai, me dá aí uma arte, gente, pra eu dar uma mordida aqui, porque eu não tô suportando mais. Ai, a arte é o lugar, né, E a gente vive tão pouco hoje, esse momento, porque a arte, ela traz pra gente essa coisa do olhar repousado, o tempo, a escuta repousada, sabe? Você tem que ter um tempo de apreciação, seja o que for. E aí isso é muito diferente da aceleração. Totalmente diferente. E é por isso que abre É uma intervenção mesmo, É uma intervenção. Né? É uma intervenção. A arte enquanto uma intervenção, né? Eu acho isso genial. Traz os seus livros, queridos. Ai, não, porque eu não quero ir embora. Eu também não, gente. Mas, infelizmente, assim, o pessoal que da Realize vai falar, acabou. Então, gente, olha só. O que eu tinha falado chama-se Todos Hiperativos, a inacreditável epidemia dos transtornos da atenção, do Patrick Landman. E aí eu acho que ele faz uma crítica bastante atual dessa massa... Mostra a capa ali pra perdão. Eles. Só pra poder ver. Aqui, ó. Tchau. A gente grava... Fala bastante dessa massificação diagnóstica que vai acontecendo, o que se tornou o TDAH, e é muito interessante porque ele traz uma perspectiva de uma epidemia, né? Meio louco isso, né? O outro que eu trago é o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, que é uma organização do Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior e o Christian Dunker tá aqui. Então, eu acho que ele traz algo muito importante, porque a gente foi atravessando nessa narrativa patriarcal, capitalista, neoliberalista, como que a gente sofre aí tendo que dar conta dessas coisas todas. Deixo minha intervenção também, né, assim, de um livro inesquecível, assim, que eu tenho tido grandes trocas, eu não terminei de ler ainda. Tá na minha lista. Que é o da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Né, Esse tá na minha lista mesmo, gente. E é muito delicioso colocar para o que é o amor, né? Enfim, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para mim isso aqui é um momento de cura, né? Assim, ler algo desta via é um momento de cura. Isso aqui é assim, cara, quero me despir de mim mesmo, quero... Assim, preciso de uma coisa que vai me trazer um impacto que, assim, não tá dando mais. Eu tô muito imerso nessa narrativa patriarcal. Ui, me traz esse aqui vai pra minha casa hoje. Se prepara. Ui! O nome é Eu Sou o Monstro que Vos Fala,
do Poupa Preciado. E, assim, várias crises de angústia por causa desse livro. Leio ele à noite e tenho vários sonhos, porque, assim, ele realmente questiona todo um lugar onde a gente fica aí imerso, né? Numa organização identitária. Então, eu sou um homem branco de pele clara. Meu filho, deixa eu te falar. Desconstrói, baby. Sai daí, meu bem, sai daí. Bom, gente, eu hoje fiquei meio tonta para trazer livro, enfim. Mas eu vou falar primeiro, essa coisa que eu falei da psicossomática, né? Eu sou uma pessoa que, vocês sabem, eu sou instrutora de yoga. Eu estudo filosofia oriental há séculos. Então, pra mim, a questão do meu sintoma fala muito. Então, tem um livro, a capa dele é muito brega. Mas eu trouxe, porque o livro... a minha vontade de nem mostrar a capa dele. A capa dele é muito brega. E o nome é A Linguagem do Corpo. Ela é da Cristina Cairo. E eu vou mostrar a capa pra vocês rirem, tá? Tchananã! Parece uma coisa dos anos 80, Parece sim. mesmo. Mas é um livro que já me ajudou em diversos momentos. Exatamente, eu tô com uma dor de cabeça, Nana. Quando eu leio aquilo ali, aquilo me faz parar, pensar. E eu sempre consigo fazer uma ponte com o que aconteceu, com aquilo que eu tô escondendo que eu não quero ver. Com esse tipo de reflexão que eu faço. Tem um outro também, que é a galera junguiana adora, que é A Doença como Símbolo. E eu acho interessante esses livros muito mais como fazer uma consulta para mim mesmo, sabe? Quando eu tô passando por alguns processos, para eu entender onde é que aquilo ali tá falando, né? O que tá falando, o que esse corpo tá falando. E teve dois que eu trouxe todos falando do corpo, tá, gente? Esse aqui é maravilhoso, Vera Iaconelli, é sobre... Ela tem uma coleção sobre parentalidade, esse é 2, que é o corpo. E ela traz, falando dessa exaustão, servindo a um ideal, né? É claro que ela traz muito ligado ao ideal de parentalidade, mas a gente pode abrir essa discussão para muito mais. Então, fora que a Vera é fantástica, então eu indico. Esse livro aqui é da Alice Miller, A Revolta do Corpo. Esse livro também me impressionou muito. Também tem uma pegada de psicanálise aqui, mas assim, tem umas tiradas falando sobre o corpo que eu acho sensacional. E ela usa muitos filósofos muito interessantes também. Super indico, tá, gente? E eu trouxe o DSM-5 só pra vocês saberem que a gente conhece, tá? Exatamente. Tá aí, né? A gente consulta não é se necessário. Exatamente. Né? Consulta se necessário. Mas estamos aí para evoluir, para olhar olho no olho, galera, por favor. E, bom, falamos dos nossos livros. Eu vou lembrar vocês... Minha vaquinha online, gente, por favor, ó, mês que vem não tem renda lá não, hein? Vou ser muito sincera, vocês tratam de ajudar essa vaquinha, senão eu corto essa mamata aí, porque titia não tem dinheiro pra isso. E é isso, né, Patrícia? R$5, R$10, R$15, o valor que Obrigada, vier, porque no outro dia a pessoa virou pra minha mãe e falou assim, eu tenho que dar 200. Eu falei, gente, de onde a pessoa tirou essa ideia? Você dá 20, dá 10, dá R$2, Mas tá pode bom. compartilhar lá no Instagram, que certamente tem 200 pessoas. E talvez cada uma dando 10, olha que legal. Funciona pra caramba. Isso aí, gente, aí já tá pago ele até mais um pouquinho na frente. E eu queria agradecer imensamente a você, Matheus, por essa disponibilidade de estar aqui no Dia do Amigo. Amiga! Você falou que queria falar. Eu esqueci completamente. Obrigada, amigo, por estar Obrigado aqui. a É uma você. honra o Lucas ter apresentado a gente. Lucas Freitas, Total. também psicólogo. O Lucas faz presente em alma. Exatamente. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Então, obrigada por ter se tornado amigo, por ter se tornado presente. E presente de todas as formas. E por hoje estar aqui compartilhando esse tema comigo. A gente volta para um tema ligado à sua militância, porque eu acho que é super válido. E acho que a gente tem que fazer isso mesmo, mas a gente vai ter tempo para isso. Show. Eu que agradeço, assim, eu te admiro demais, assim. Você é uma pessoa que me causa muito, assim, né? Então, eu quero mais que nós possamos estar juntos, assim. Eu tenho essa expectativa. E tô, de fato, assim, muito feliz mesmo, assim, com a amizade que a gente vem construindo, tanto quanto com o grande prazer que foi estar aqui com você hoje. E conta comigo, viu? Por favor. Gente, quero agradecer também Realize Podcast, que esse lugar maravilhoso, gostoso. Obrigada a toda a equipe daqui. Quero agradecer a Yane Perissé, ela hoje tá aqui, gente. Maravilhosa. Ao ponto sustentável que me deixa bonita, que todo mundo fica falando, nossa, que roupa linda! Tá! Martins Atelier, que também me deixa muito maravilhosa. E a todos os colaboradores, a todas as pessoas que me incentivam, que vão lá na vaquinha. Eu me surpreendo muito, assim, às vezes quando eu vejo o nome de uma... Caramba, que legal! Fulano acredita no meu trabalho, que interessante. E que bom que também esse trabalho causa efeito, né? Não causa só em vocês, causa em mim também. E
Espero que a gente esteja junto também na próxima semana. Aí a gente vai estar com a médica Ana Carolina Birrâmia, ginecologista, falando sobre reprodução. Por que a reprodução é só uma preocupação, uma exigência quase da mulher, né? Quem tem que se preocupar com reprodução humana é a mulher. Se você tem que usar camisinha, se você tem que se precaver, quem tem que tomar remédio, é tudo sobre a mulher. Enfia o DIU, vai tomar injeção, vai tomar isso. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Espero vocês lá, tá? Beijo! Beijo.